The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje temos o primeiro de 2 episódios que vamos dedicar à diplomacia portuguesa no tempo do Estado Novo. De forma objetiva, este foi um tempo em que Portugal teve uma política externa consistente, assente em interesses permanentes e objetivos claros, embora estes fossem muito discutíveis. Durante largos anos, entre 1936 e 1947, a política externa portuguesa foi conduzida diretamente por Salazar, um negociador focado, paciente e meticuloso, por vezes até mesquinho, que, muitas vezes, vencia os seus interlocutores pela exaustão. Para falarmos sobre a diplomacia do Estado Novo, convidámos o embaixador Bernardo Futcher Pereira, autor de uma trilogia sobre o tema publicada pela Dom Quixote. O primeiro volume intitula-se A Diplomacia de Salazar, o segundo, O Crepúsculo do Colonialismo, e o terceiro, Orgulhosamente Sós. Para além da sua carreira diplomática, o nosso convidado é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Colômbia, Nova Iorque, e foi assessor para as relações internacionais do Presidente da República, Jorge Sampaio, e, mais recentemente, do Primeiro-Ministro António Costa. Como postos diplomáticos mais relevantes, foi embaixador em Marrocos, Irlanda e Itália. Embaixador Bernardo Futcher Pereira, bem-vindo, é um gosto grande tê-lo no programa. Muito obrigado, o gosto é meu. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Dada a complexidade e interesse deste tema, decidimos dividi-lo em 2 episódios. Neste primeiro episódio, falaremos dos anos entre 1932 e 1961, isto é, desde a nomeação de Salazar como chefe do governo até ao Annus Horribilis de 1961, quando o regime enfrentou, entre outros acontecimentos, o rapto, entre aspas, do navio Santa Maria por Henrique Galvão, a tentativa de golpe palaciano do Ministro da Defesa, General Botelho Muniz, o início da guerra em Angola e, por fim, a tomada de Goa pela União Indiana. A primeira fase destes longos quase 30 anos ficou marcada pela instauração e solidificação do Estado Novo. Então, Salazar ainda não tinha controle absoluto sobre a política e o exército e procurava afastar ameaças e solidificar aquilo a que qualifico de via original de autoritarismo português. Em matéria de política externa, e depois dos anos de navegação à vista da Primeira República, em que o país era praticamente ignorado a nível internacional, situação que se prolongou durante a ditadura militar, o Estado Novo, com o seu fervor nacionalista, procurou que Portugal passasse a ser considerado no concerto das nações. Nestes anos iniciais, o Estado Novo, uma ditadura paternalista e conservadora, foi visto de forma mais ou menos benevolente tanto pelas potências liberais, Reino Unido e França, quanto pelas potências autoritárias da Alemanha e Itália. A contragosto, pois Salazar e os próceres do regime desconfiavam do multilateralismo, Portugal integrou-se na Sociedade das Nações, onde foi adquirindo protagonismo. A partir de julho de 1936, com o início da Guerra Civil de Espanha, Portugal ganhou ainda maior relevância no contexto internacional. Meses depois do início do conflito, Salazar assumiu a pasta dos negócios estrangeiros. A partir de então, conduziu diretamente a política externa portuguesa durante 11 anos, contando para tal
com o apoio inestimável do embaixador Teixeira de Sampaio, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Até maio de 1939, o principal objetivo externo do Estado Novo foi contribuir para a vitória dos nacionalistas liderados por Francisco Franco na guerra que se travava em Espanha. Isto de forma a evitar que o, entre aspas, perigo vermelho, o grande papão de Salazar, se instalasse do outro lado da fronteira terrestre portuguesa. Estes anos revelaram aos líderes internacionais as qualidades e defeitos políticos de Salazar. Um estadista perspicaz e miudinho que cedia ao mínimo e apenas no limite. Nestes anos, o ditador não disfarçava a sua simpatia pelo fascismo de Mussolini e, apesar de em público evocar a validade da velha aliança com o Reino Unido, era, longe dos holofotes, bastante suscetível na forma como se relacionava com os britânicos, não deixando passar qualquer gesto destes que lhe parecesse de menor consideração para com Portugal. Em maio de 1939, o desfecho da Guerra Civil de Espanha constituiu, sem dúvida, uma vitória política para o Estado Novo. Contudo, o regime pouco a conseguiu festejar, pois, de seguida, começava a Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos seguintes, Portugal conseguiu, com um misto de astúcia e uma boa dose de sorte, conservar a sua neutralidade e, exceto no caso de Timor, evitar a ocupação das suas colónias. Até 1941, data da invasão nazi da União Soviética e a posterior entrada dos Estados Unidos na guerra, Portugal procurou, sobretudo, evitar uma invasão espanhola com o suporte das potências do eixo. De forma ambígua e hábil, Salazar aproveitou a neutralidade portuguesa para fazer negócios com ambos os lados em confronto e para tirar partido do facto do eixo Lisboa-Estoril-Cascais se ter tornado num polo de espionagem e diplomacia internacional. Numa segunda fase da guerra, sobretudo a partir de 1943, quando o ascendente dos aliados começou a ficar nítido, Salazar procurou, subtilmente, reaproximar-se do Reino Unido e estreitar relações com os Estados Unidos, embora nunca deixando de desconfiar dos americanos. Nesta fase, a ditadura continuou a fazer negócios com as potências do eixo, mas, sobretudo, procurou vender muito cara a concessão de facilidades aos aliados para o uso de uma base militar nos Açores. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Salazar era, possivelmente, o ditador europeu que estava em melhores condições para sobreviver e ser integrado na nova ordem internacional. Apesar das esperanças da oposição interna numa evolução para a democracia, a emergência de uma situação de Guerra Fria tornou o regime ditatorial português útil para as potências ocidentais, isto como bastião contra o comunismo e pelas suas posições atlânticas. Salazar continuou a vender muito cara qualquer concessão, designadamente o reconhecimento da permanência militar dos Estados Unidos nos Açores. Apesar de desesperarem com os seus métodos negociais e de considerarem o regime português anacrónico, as potências ocidentais convidaram Portugal para aderir à NATO, apesar das forças armadas portuguesas estarem obsoletas, e patrocinaram a entrada de Portugal na ONU, o que, dada a resistência soviética, só aconteceria em 1955. Como sublinhou o nosso convidado no segundo volume da sua trilogia sobre a diplomacia do Estado Novo, a década de 1950 marcou, simultaneamente, o apogeu político do Estado Novo e o início do seu inevitável fim. Durante todo este tempo, a União Indiana reclamou a integração dos territórios do Estado português da Índia, um anacronismo assente num ainda mais anacrónico direito de padroado. Em simultâneo, o pós-guerra trouxe o início dos movimentos anticoloniais e de independência em África. Em 1951, Portugal procurou antecipá-los e anulá-los, através de uma revisão constitucional que transformou o Império Colonial num Estado uno domínio a Timor, assente em províncias ultramarinas. A partir de 1955, foi sempre com base neste pressuposto constitucional que Portugal respondeu às perguntas na ONU sobre as suas colónias.
Na última metade da década de 1950, Salazar e o Estado Novo contaram com a benevolência, até cumplicidade, dos líderes americano, o presidente Eisenhower, e britânico, o primeiro-ministro Anthony Eden. No entanto, não era possível parar o vento com as mãos, nem fingir que Portugal e as suas províncias ultramarinas eram ilhas isoladas do resto do mundo. A partir da década de 1960, a independência das colónias francesas e inglesas, o movimento dos não alinhados, a independência do Congo belga, a formação de movimentos independentistas e o início da presidência Kennedy nos Estados Unidos criaram o ambiente externo propício para a passagem à ação dos movimentos independentistas e para o início da guerra em Angola, situação que depois se estendeu à Guiné e a Moçambique. Para Salazar, era a altura de resistir, reafirmar dogmas e procurar deixar o tempo passar. No fundo, uma atitude à semelhança da que teve durante a Segunda Guerra Mundial, só que, na década de 1960, o contexto internacional era substancialmente diferente e, ao contrário do que afirma o título deste programa, a história nunca se repete, pelo menos de forma igual. Margarida, e depois desta introdução, passava-te a palavra para iniciarmos a conversa com o nosso convidado, depois também deste enquadramento breve do muito que temos para falar neste episódio. Temos imenso para falar e, sobretudo, eu acho que o nosso convidado tem muito para nos dizer, porque sem dúvida nenhuma que estes 3 livros são absolutamente fundamentais para quem queira compreender bem o que é que foi o Estado Novo do ponto de vista diplomático e não só, porque ele, para além dessa parte, explorar a parte diplomática, obviamente tem de fazer toda uma contextualização daquilo que vai suceder em Portugal entre 32 e 1900, praticamente até ao 25 de Abril, nos 3 volumes. Bom, mas ainda, vamos voltar, eu acho que aqui se calhar tem interesse começarmos, se calhar, por uma parte mais logo seguindo este conceito cronológico, e que é quem é que era Salazar? Como é que este homem que vem da Beira, tinha um curso tirado em Coimbra, mas é uma pessoa de origem humilde, uma pessoa que não viajou, mas que é extremamente astuto, pelo que se percebe, e talvez herdando esse espírito beirão de saber ser um grande negociador, percebe-se que o grande embate, ou o primeiro grande desafio, é a Guerra Civil Espanhola, ou não? Em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite e as vossas palavras muito gentis. Quem era Salazar? Ele era essencialmente um político católico. Foi aí que ele começou a sua carreira política, no Centro Católico, e em oposição à Primeira República. Portanto, Salazar era uma pessoa de ordem, um conservador. Eu acho que o modelo de conservadorismo do Salazar era, no fundo, o do período anterior à Revolução Francesa. Portanto, ele acreditava na hierarquia social, na ordem, no catolicismo, tudo valores contestados pela Revolução Francesa. E foi justamente aí, no Centro Católico, que ele começou a sua atividade política. Era também um intelectual. Ele era um professor de finanças públicas, um professor de direito, catedrático, uma pessoa com um grande nível intelectual. Penso que tinha uma grande ambição política, mas ao mesmo tempo, evidentemente, uma reserva sobre como, digamos, intervir numa situação que era muito confusa e que destruía rapidamente as reputações. De modo que ele esperou a sua oportunidade. Quando ela finalmente surgiu, agarrou-a com 2 mãos e, efetivamente, foi consolidando pouco a pouco o seu poder e reagindo aos desafios que se foram colocando à sua governação. E é verdade que, como diz a Margarida, a primeira grande crise, uma crise que pode pôr em causa a própria sobrevivência do Estado Novo, é a Guerra Civil Espanhola. Mas antes disso, há uma outra situação que também vale a pena evocar, até pelo que revela sobre qual era a percepção de Portugal no resto do mundo e as dificuldades que Salazar foi
tinha ainda nessa altura a impor o seu domínio, que foi a crise da Etiópia com a Itália. E eu, como disse o Lourenço, fui embaixador em Itália e aproveitei para fazer alguma investigação sobre essa matéria na Farnesina, que não está no livro, visto que foi agora. E o que eu encontrei foi, de alguma forma, uma surpresa. Uma surpresa na medida em que se poderia esperar que houvesse naturalmente um sentimento de solidariedade entre a Itália e Portugal quando Salazar assumiu o poder. Aquilo que eu encontrei foi uma coisa um pouco diferente. Foi, digamos, uma Itália que ignorava por completo. Achava que Portugal não contava para nada. E a crise da Etiópia foi uma surpresa para Mussolini, porque nós acabámos por tomar uma posição na Sociedade das Nações muito contrária às pretensões italianas, por um conjunto de razões diversas, porque tínhamos sido eleitos para o Conselho da Sociedade das Nações, que nos dava obrigações, digamos, diplomáticas, pela própria presença de Augusto Vasconcelos, que era o embaixador junto à Sociedade das Nações, que era uma pessoa da República, um político da República. E, portanto, nós tomámos uma posição muito contrária aos interesses italianos, alinhámos nas sanções contra a Itália. Qual foi a interpretação que os italianos deram desta posição? Estamos às ordens dos ingleses. Portugal é um país que não conta, pura e simplesmente faz aquilo que os ingleses lhe mandam fazer. Claro. Bom. E isso só é alterado no princípio da Guerra Civil de Espanha. Porque aí, de repente, nós tomamos imediatamente uma posição de apoio aos nacionalistas, ficamos alinhados com a Itália, e aí é que os italianos de repente acordam e dizem: alta aí, afinal, não é bem assim. Este país tem alguma coisa a dizer, não é simplesmente um instrumento dos ingleses. E é nessa altura, há aquela famosa história, não é, que o Salazar tinha a fotografia do Mussolini. Nessa altura só é que o Mussolini lhe manda a fotografia. Mas é interessante porque, olhando agora com os olhos de 2026 para esse tempo, não surpreende assim tanto a posição portuguesa, porque claramente Salazar, tal como o Bernardo disse, era um conservador e a Itália de Mussolini era expansionista. E esse choque entre uma potência conservadora que procurava conservar, na altura, o seu império colonial e uma potência que procurava expandir-se para outros territórios, ia também, de certa forma, ameaçar Portugal, porque Portugal sentia que tanto a Alemanha como a Itália poderiam cobiçar colónias portuguesas, e a entrada na Abissínia poderia abrir um precedente para isso. Portanto, essa posição até se entende. Eu se calhar, antes de entrarmos na Guerra Civil de Espanha, perguntava-lhe, porque é muito interessante nós fazermos só de uma forma muito breve uma retrospectiva do que foi a diplomacia portuguesa pré-Estado Novo. Ou seja, depois de um tempo em que o rei Dom Carlos, de facto, até por uma diplomacia muito pessoal, teve algum protagonismo na cena internacional e tinha prioridades bem definidas, o Brasil e a Aliança Inglesa. A Primeira República anda completamente ao sabor do vento, inclusive aquela ideia depois peregrina do Afonso Costa de entrar na Primeira Guerra para garantir as colónias, que é capaz de ter sido a ideia mais forte que existiu durante toda a Primeira República em relação à política externa. E Portugal era pura e simplesmente ignorado pelas potências ocidentais, não é? Não contava praticamente para nada na cena internacional, sobretudo a partir de 1910. Já contava pouco, mas então a partir de 1910 contando pouco. Mas eu gostava de ouvir um pouco sobre esses tempos prévios ao Estado Novo. Portanto, há aqui de facto um corte e um desejo de fazer Portugal ter alguma voz, até para defender os seus interesses permanentes. E isto marca uma ruptura com aquilo que se passava anteriormente, onde navegávamos à bolina, um bocadinho ali ao sabor do vento. E mesmo a ditadura militar não teve grande política externa, quer dizer, as relações com Espanha ou as relações com França ou Inglaterra não eram particularmente relevantes. Não sei se concorda com esta opinião. Eu concordo. Isso é muito
visível no princípio do consulado de Salazar. Há uma preocupação muito grande de que Portugal seja respeitado e que a sua voz conte. Aquela coisa que ele diz ao António Ferro, que está na introdução do livro das entrevistas, eu acho que é exatamente isso que ele diz, que aquilo que ele quer é que Portugal esteja de pé, de preferência até de chapéu, a fazer frente, ou pelo menos a igualar-se às outras. Quer dizer, é óbvio logo ali qual é o objetivo dele, digo eu. Eu acho que, mais do que razões de política externa, o que deixou realmente de rastros o prestígio internacional de Portugal foi a instabilidade política durante a Primeira República. E também o facto de a nossa intervenção na Primeira Guerra Mundial, que foi forçada pelo Partido Republicano, os ingleses não queriam, não estavam especialmente interessados. Também não foi brilhante. A Batalha de Lalis, é verdade que não se pode imputar ao exército português essa tragédia, que foi a Batalha de Lalis, porque eles estavam realmente sem ser rendidos há uma quantidade de tempo. Sim, havia isso tudo, mas também apanharam de chofre a grande ofensiva alemã. Mas, portanto, por tudo isto, Portugal, de facto, contava muito pouco, não contava nada. Era como os italianos pensavam, que fazíamos aquilo que os ingleses mandavam. E o Salazar procura desde o princípio inverter essa tendência. Mas onde é que estavam focados os esforços da Primeira República para nós contarmos alguma coisa? Foi nesta batalha, que demorou anos, para sermos eleitos para o Conselho das Nações. Como agora fomos eleitos para o Conselho de Segurança. É o equivalente. Portanto, seria uma forma de reconhecer o papel de Portugal, a importância de Portugal, a voz de Portugal. E essa batalha foi uma batalha que demorou muitos anos até ser ganha e acaba por ser só ganha em 1933. Portanto, já com Salazar no poder. E o Salazar tem muitas reservas em relação à Sociedade das Nações. Ele diz, aliás, numa entrevista, um fatal parlamento com os seus fatais corredores e fatais intrigas. Mas não tem ainda força para se opor. E, portanto, vai atrás desta prioridade da Primeira República, que é ser eleito para o Conselho da Sociedade das Nações. O nosso representante é uma pessoa muito prestigiada na altura, que era o Augusto Vasconcelos, mas que tinha sido primeiro-ministro durante a Primeira República e era um partidário da Sociedade das Nações. E, portanto, nós ficamos ali um pouco entalados entre, a preferência de Salazar, que era, evidentemente, não queria ter nenhum problemas com a Itália, a própria argumentação do Armindo Monteiro, que diz que, recapitulando, entre uma posição do Salazar que era muito contrária à Sociedade das Nações, muito reticente, não é? E uma obrigação de participarmos pelo facto de termos sido eleitos. E aí jogam muitas coisas. Uma delas, como diz o Lourenço, é um argumento invocado por Armindo Monteiro, que nós não podemos subscrever políticas imperialistas em África, porque isso pode pôr em causa as nossas próprias colónias. Mas eu acho que não é esse o cerne da questão. O cerne da questão. O cerne da questão é mesmo a pressão inglesa, não é? Um certo legalismo que existe da parte dos responsáveis portugueses, eram todos professores de Direito, digamos, de alguma forma, uma tentativa de levar a sério aquelas funções, não é? E de não estarmos ali, não sermos uns joguetes. E, portanto, pronto, tínhamos aquela situação, de facto, havia uma violação do direito internacional e, portanto, o Armindo Monteiro é levado insensivelmente nessa direção. Mas eu acho que isso está na raiz, depois do seu conflito com Salazar, da sua demissão. Porque o Salazar, no fundo, nunca está satisfeito com essa política. Vai atrás do Augusto Vasconcelos, vai atrás dos ingleses. Mas vai contrariado. E a própria Sociedade das Nações, pela sua natureza, escrutinava as nações e os Estados. Isso era algo que para Salazar era impensável. Não é uma organização internacional que tivesse capacidade
para adotar princípios que pudessem escrutinar os Estados. Exato. Ele seria desconfortável, é uma situação que o deixaria desconfortável. E, aliás, começa a sua carreira política recusando o empréstimo da Sociedade das Nações. Da Sociedade das Nações. Portanto, é logo o primeiro grande ato que ele, de governativo, como Ministro das Finanças, é recusar o empréstimo da Sociedade das Nações. Isso dá logo uma indicação sobre como é que ele via todo este... O orgulhosamente sós vem de sempre, tarde, não é? Depois da guerra também vai andar a recusar o plano Marshall durante que tempos. Sim. Quer dizer, a ideia de que tem que dever qualquer coisa para fora, para ele é mortal e é engraçado. É um provincianismo que está ali... É um orgulho provinciano misturado com muita soberba, não é? Sim, mas quer dizer, se conheces bem os beirões, faz sentido. Como Franco tem muito de galego, não é? Mas avançando, porque temos muitos temas para falar, em plena Guerra Civil de Espanha, de facto, dá-me ideia que, até pela sua situação geográfica, Portugal teve um papel relevante na Guerra de Sucessão de Espanha, no início do século XVIII, teve um papel muito relevante no início do século XIX, e no tempo prévio às invasões napoleónicas, também dada a sua situação geográfica, em que a diplomacia portuguesa, com António Araújo Azevedo, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, deu cartas também na Europa pela sua capacidade de resistir quase ao inevitável, e neste momento, na Guerra Civil de Espanha, é um momento em que talvez Portugal tenha tido maior relevância e maior peso no contexto internacional, dada a situação geográfica em que estava, não é? De país fronteira com um Estado que estava num conflito onde se decidia muito do que era o futuro da Europa. Como descreveria a atuação portuguesa? Portanto, no fundo, a Guerra Civil de Espanha foi uma ameaça para o regime e para Salazar, mas também foi uma oportunidade. Essa intervenção de Portugal na Guerra Civil de Espanha, há uma coisa curiosa que é, os espanhóis nunca reconhecerão isso. Nem nunca falaram disso. Não falam nem que quererão fazê-lo. Eu comecei esta investigação quando era cônsul em Barcelona, justamente por causa do interesse e ainda da presença muito forte da Guerra Civil Espanhola em Espanha, não é? Sim. Naquela cultura. Bom, e andava à procura de saber, mas onde é que está Portugal nisto tudo? Não estava em parte nenhuma. Era como se nós não existíssemos. E, no entanto, efetivamente, nós tivemos uma participação relevante, sobretudo logo no princípio. Ou seja, foi uma decisão imediata, espontânea e decidida de Salazar. Nós vamos apoiar os nacionalistas espanhóis. E estamos a falar num período de 3 ou 4 semanas. Não pensava que fosse não, logo ao princípio. Depois entra toda a complexa questão do acordo de não intervenção, da França, da Itália, da Alemanha. Mas nós somos os primeiros, com os alemães e com os italianos, imediatamente, e por isso é que os italianos, desde essa altura, perguntaram, alto lá, afinal temos aqui um país conta. E que não faz tudo aquilo que os outros mandam. Que os outros querem, não é? Depois, portanto, nós... desde o princípio, nas primeiras semanas da guerra, que são decisivas, apoiamos a revolta, não é? Nacionalista em Espanha. Depois, quando o assunto se internacionaliza e começam a entrar graves problemas diplomáticos por causa da posição da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Itália, nós tomamos uma posição ligeiramente mais recuada, nunca deixamos de apoiar o Franco, mas já não estamos naquela primeira linha em que estivemos. Aliás, por aqui, não é? Sim, mas aliás, a partir dessa altura, depois também começa a haver apoio militar que Portugal não poderia dar, não é? E que no caso dos nacionalistas é dado sobretudo ainda pela Itália. Exato, não é? Sobretudo a nível aéreo. Pela Alemanha. E o nosso apoio na primeira fase, sobretudo quando parte do conflito se desenrola na Extremadura, na zona da Extremadura e na zona sul, é essencial porque também é muito logístico. Mas é por aqui que passa uma quantidade de armamento alemão que vai para a Espanha. Mas também é interessante que nos fóruns internacionais, e lembro-me que, por exemplo, Franco Nogueira dá muito destaque a isso, e empola muito aquela situação do Comitê de Londres e que as reuniões não começavam sem o delegado português. Eu lembro perfeitamente de já ler isso há cerca de 30 anos e daquilo de ter sido a forma como foi escrito. Mas, de facto, goste-se ou não,
nessa altura havia um objetivo claro, que era de assegurar a sobrevivência do regime, que dificilmente sobreviveria caso os nacionalistas perdessem, e já de uma afirmação de uma maneira de estar com essa tal relativa independência, porque este é um tempo prévio à Segunda Guerra, em que Salazar, assumindo já o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem que jogar ali um bocadinho entre o eixo e a tal aliança tradicional muito romantizada com os ingleses. Mas se há uma constante, há várias constantes na política externa de Salazar, mas uma que é muito marcada, notória, é a solidariedade com o Franco. Solidariedade com a Espanha nacionalista. É verdade. E durante a Guerra Civil Espanhola depois há uma evolução, porque a certa altura o governo português, através dos seus representantes diplomáticos, começa a perceber-se, a ser avisado de que começam a germinar em Espanha ideias imperialistas. Entusiasmos. Até em relação ao entusiasmos da Espanha Una e da Espanha Imperial, sim. E o Salazar sempre desvaloriza isso. Evidentemente toma nota, mas sempre acha, não, o Franco é uma pessoa razoável, olhe que, porque prima sempre no seu espírito a importância de ter um aliado ideológico ali ao lado. Ao mesmo tempo, procura convencer os espanhóis, o governo espanhol, não é, de que o interesse deles está numa posição mais moderada, que eles não podem alinhar com o eixo. Pois. E convém não perder a Inglaterra de vista. Mas o Bernardo, parece-lhe que o anticomunismo de Salazar era mais forte que o seu nacionalismo? Porque aqui era um bocadinho o que estava com a Espanha, era muito o que estava em causa, não é? Sobretudo até naqueles anos de guerra de 40, quando há um espectro de um possível alinhamento com o eixo para invadir. Bom, o nacionalismo era uma parte intrínseca, não é? O anticomunismo era uma coisa absolutamente... Agora, do ponto de vista ideológico, o que eu acho que é preciso compreender é que nessa altura, nos anos 30, no fundo até a guerra virar, no princípio dos anos 40, 42, 43, o Salazar estava profundamente convencido que as democracias liberais estavam condenadas. Eram anacrónicas. Eram anacrónicas. Estavam fragilizadas e que não iriam a parte nenhuma. Não tinham futuro. Pois. Que era uma coisa que pertencia ao passado e que o futuro estava com ele. E, portanto, com ele e com as potências e com as autoritárias pessoas que pensavam como ele. Ele não estava ideologicamente alinhado com o nazismo, mesmo com o fascismo, enfim, havia grandes diferenças, mas havia ali uma família, não é? E era muito importante que a Espanha fizesse parte dessa família, que nós não ficássemos numa situação em que tínhamos que ter um vizinho, não é? Que estava contra a situação em Portugal. E quem era o agente, quem era o grande valedor, não é? Dessa outra alternativa? Era a União Soviética. E, portanto, eram os comunistas, porque os liberais já tinham acabado. Aquilo era uma disputa entre os fascistas por um lado e os comunistas. Era entre autoritarismos. Exatamente. Mas vendo como a Guerra Civil de Espanha acabou por funcionar positivamente para o Estado Novo, o Estado Novo não tem sequer tempo para celebrar esse seu sucesso, e entrando já na Segunda Guerra Mundial, o Bernardo destacou no seu livro várias fases do posicionamento português, não é? Que vai mudando também, com nuances, claro, à medida que a guerra também vai evoluindo. Quero, de uma forma assim muito genérica, enquadrar essas fases e essas... Sim. Eu acho que um dos pontos fundamentais para compreender a política do Salazar e a sua visão do mundo é que ele sempre viveu dividido entre as suas preferências ideológicas e aquilo que era a razão de Estado, aquilo que se pode chamar a razão de Estado. As suas preferências ideológicas estavam claramente do lado dos regimes autoritários,
Não havia nenhuma simpatia, enfim, alguma simpatia pela Grã-Bretanha, britânicas, sim. mas, enfim, porque eram tradicionais, conservadoras, mas eram uma exceção. Mas não eram havia parlamentares e isso era uma coisa que ele não gostava. Sim, mas não havia nenhuma simpatia pela França, nenhuma simpatia pelos Estados Unidos. Portanto, havia essa inclinação ideológica no sentido dos regimes autoritários. Mas, por outro lado, havia a razão de Estado. E qual era a razão de Estado? Era a Aliança Inglesa, claro, que era mais do que uma escolha, era uma situação. Era uma situação. Era uma inevitabilidade da opção atlântica. Praticamente uma inevitabilidade. E, portanto, está sempre neste equilíbrio, mas nunca à procura de encontrar um equilíbrio entre estes dois polos, mas nunca, de facto, renega ou põe em causa a aliança inglesa. E isso é uma coisa importante também de compreender, é que os ingleses compreendem isso muito bem. Ao princípio não sabem bem com quem é que vão de contar, mas logo a partir do princípio da guerra, eles percebem que nós podemos contar com Portugal. Portugal não se pode declarar abertamente, não vai tomar partido por nós, não vai entrar na guerra. Sim, mas é um país amigo, é um país previsível. É um país previsível, é um país com o qual nós podemos contar. O Salazar é uma pessoa séria, sim, é uma pessoa que não nos vai atraiçoar, e isso é uma grande diferença relativamente à atitude que as potências vencedoras da guerra têm relativamente à Espanha. E isso explica também depois muito do que vai suceder no pós-guerra. Há uma simpatia por Portugal desde o princípio, porque Portugal é visto pelos ingleses como fiável. Além de Portugal, também do ponto de vista geoestratégico, pela sua grande costa atlântica e os arquipélagos, também não era para se esquecer. Sobretudo depois da história de Munique, quando se percebe que de facto que é melhor mas os ingleses para os outros. Demoram um bocadinho a compreender isso. Não é imediato. Mas sim, é verdade tudo isso. Agora, depois, quanto, digamos, à política, eu realmente distingo várias fases do nosso posicionamento. Porquê? Não é? Porque o nosso posicionamento foi-se alterando em função das circunstâncias. Foi-se adaptando. Foi-se adaptando. As nuances da guerra. Claro. A guerra foi mudando de cariz, não é? Claro. E nós fomos-nos adaptando, tivemos que nos adaptar a essas diversas fases da guerra. Mas sempre mantendo esta posição de que não nos separamos dos ingleses, embora o Salazar estava profundamente convencido que os ingleses não tinham qualquer hipótese de ganhar a guerra. E também com a grande preocupação de manter a Espanha num estatuto mais de neutral do que não beligerante. Exato. Que era uma grande preocupação nessa primeira fase. Exato. E depois é muito curioso, a partir de 41, esta forma como Salazar reage à aliança das potências ocidentais com a União Soviética. Porque Salazar diz que entre esses dois males preferia o único alimento da União Soviética e com mais simpatia até pelo regime nazi. Sim. Que era o travão. É verdade. O que acontece é que há uma primeira fase, não é? Que dura, no fundo, até junho de 1941, quando a Alemanha invade a União Soviética, que não se percebe bem se os alemães se vão virar para leste ou para o oeste. Sim. E há uma grande preocupação com a posição espanhola. Claro. Porque os espanhóis estavam muito entusiasmados com os sucessos alemães e tinham... E desejosos de entrar na guerra, ao que parece. E com o exemplo da Alemanha e da Áustria, provavelmente, para replicar na Península. Eventualmente. Sim, e com grandes ambições em Marrocos. Isso foi o grande problema que evitou, que impediu, sim, no fundo... O apoio direto de Franco, provavelmente, quando percebeu que não ia ter o apoio alemão. Há essa primeira fase em que nós... o grande perigo vem daí, não é? E depois as coisas mudam radicalmente de figura quando é invadida a União Soviética. Porque, por duas razões. Primeiro, porque este perigo, não é? Claro. Espanhol, se quiser pôr as coisas dessa forma, fica afastado. De repente os alemães viraram-se para leste, já não têm capacidade. E aparentemente ter-se-ão virado para leste precisamente porque as negociações com Franco não correram muito bem entre Hitler e Franco, com a ideia de chegar a Gibraltar.
Não, Margarida, eu penso que terá sido um fator, mas no fundo eu penso que o regime nazi, o Hitler, não é? Sempre teve tinha o objetivo sempre teve esse objetivo. Completamente. Poderia ser um bocadinho mais tarde, sim, não em 41, eventualmente. Mas a partir do momento em que isso acontece, em que, portanto, o perigo fica... E por outro lado, temos uma situação em que, de repente, os ingleses, que são os nossos aliados, declaram-se ao lado da União Soviética e isso causa um grande desconforto a Salazar. E além disso também há uma outra coisa, é que nessa altura ainda muita gente pensava, e certamente também o próprio Salazar, que os alemães iam ganhar a guerra. Que os ingleses não tinham qualquer hipótese. O Bernardo parece-lhe que entre 41 e talvez 43, porque 43 já começa a ser mais perceptível, sim, uma inversão na guerra e um ascendente aliado, que durante este período de 41-43 foi o tempo em que Salazar terá tido mais simpatias pelo eixo? Ou terá apostado mais fortemente no eixo? Sim, sem dúvida. Simpatias eu acho que nunca teve muitas, mas simpatias, inclinações. Ele tem uma inclinação. Ou uma aposta mais... Tem afinidades lógicas. Uma grande frustração com os ingleses, que ele acha que estão obstinadamente a prosseguir uma guerra que não tem futuro. Uma grande preocupação com o que será o papel da União Soviética. E, portanto, menos perigo de uma intervenção alemã na Península. Depois também uma grande desconfiança dos Estados Unidos, mas eu acho que quando a maré começa realmente a virar, embora depois isso seja perceptível em 1943 com o acordo para os ingleses terem uma base nos Açores, é com a invasão do Norte da África, em 1942. A partir do momento em que os americanos e os ingleses entram no Norte da África, eles estão aqui à porta. A entrada da América, dos Estados Unidos na guerra, quase que em simultâneo com o confronto a leste, de facto, era previsível que iria fazer mudar muito, porque apesar de tudo a América tinha todo um poderio militar que poderia virar a balança. E já tinha um histórico de intervenção numa guerra mundial que virou a favor de... Claro. E em 43 com a entrada na Sicília e com a Alemanha, mas eu acho Itália... que é sobretudo, como o Bernardo estava a dizer, a questão da entrada no Norte da África. Logo ali se percebe, espera aí, eles afinal se calhar não vão conseguir... manter esta... Mas o Salazar não percebe, o Salazar não compreende os Estados Unidos, não só rejeita os Estados Unidos, como ele não tem a percepção, até muito, muito tarde, até praticamente 1945, que o tempo da Inglaterra acabou, que a Inglaterra vai passar a ser um poder de alguma forma subordinado aos Estados Unidos. E ele acha quase escandaloso que os ingleses achem isso natural e procura dizer, obriga os seus representantes diplomáticos a irem explicar aos ingleses que não pode ser, que eles têm que resistir, que isto não pode ficar na mão dos Estados Unidos. E, portanto, o Salazar não percebe bem. Não percebe ou quer evitar, ou quer a todo custo evitar? Ele quer evitar, mas ele também não percebe. Mas a partir de 1942 ele percebe. Porque a partir de 1942 começa-se a ver o poderio militar americano a sobrevoar Portugal, os aviões a sobrevoarem Portugal. Passam por aqui, a caminho do Norte da África. Para entrarem em Marrocos. E, portanto, a partir daí... E é interessante como... E ele começa a dizer, afinal... Como o Salazar... E estamos sempre concentrados... Obviamente que houve outros atores da política diplomática na altura, Armindo Monteiro... foi um deles, Pedro Teutónio Pereira. Mas Salazar continuava a ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Portanto, tudo passava por ele. É interessante que quando ele tem a percepção de que a sorte da guerra está a mudar, subitamente, como o Bernardo referiu, aparece um trunfo, e esse trunfo são os Açores, ao qual ele negocia até à última de uma forma que deixa os ingleses e os americanos de cabelos em pé. Sim. Mas os Açores já tinham vindo à baila antes, porque já se tinha discutido nas costas do Salazar, entre Churchill e Roosevelt, quem é que ia ocupar os Açores. Especialmente... sim, mas depois da negociação com Portugal. E nós vemos isso, o Salazar vê isso com grande preocupação, manda os seus embaixadores em Washington falar com o Departamento de Estado, dizer que é inconcebível, etc.
Mas a partir de uma certa altura, enfim, torna-se inevitável. E Salazar resiste quando pode, não é? Adia quando pode, porque tem medo das reações alemãs, mas por fim acaba por ceder e acaba por... Mas cede praticamente só aos britânicos. Quer evitar a todo custo a presença americana. E isso é depois uma outra etapa, claro, que terá depois, digamos, uma longa continuação, claro, ao longo de todo o período do Estado Novo até ao 25 de Abril. Sim. Toda essa questão da presença americana nas lajes será um ponto central. Vai ser negociada quase que ano a ano, porque também depois aquilo... E tem nuances, não é? Porque depois já Salazar rejeita qualquer comparticipação financeira, e depois Marcelo Caetano já aceita durante algum tempo. A partir do momento em que o Salazar percebe que os Açores são indispensáveis para os Estados Unidos, começa a negociar. Usa isso como uma arma de pressão sobre os americanos. Depois para a guerra colonial. Exatamente. Sim, durante esse tempo. Com imensa determinação. E conseguiu. E consegue, efetivamente, muitas vezes virar a posição americana por causa dessa... E nunca quer, no mesmo espírito em que rejeitou o empréstimo da Sociedade das Nações, em que só à última hora é que acedeu a receber dinheiro do Plano Marshall, não quer compensações financeiras, porque percebe que isso enfraquece a sua posição política perante os americanos. É o orgulho beirão. É o orgulho beirão. Bernardo, e avançando, porque de facto são muitos temas e é muito complexa todo este período, no pós-guerra, com o triunfo dos aliados e a perspectiva dos regimes democráticos chegarem à maioria dos países europeus, há uma altura também em que a velha oposição republicana, e já uma oposição na década de 40 que está em transição, tem esperança numa evolução do regime, que não vai, obviamente, acontecer. Há uma simpatia das potências vencedoras por este regime paternalista, Salazar com as suas concepções até mais tradicionalistas que conservadoras, não é? Porque ele, no fundo, em rigor, é mais um tradicionalista que um conservador. Há toda esta aceitação numa primeira fase de Salazar, do Estado Novo, nas novas organizações internacionais que se criam, até como oposição à União Soviética e a um modelo de Guerra Fria. Como o Bernardo também já referiu, ao Plano Marshall e uma afirmação do poderio americano no espaço ocidental, mas há também, a partir da década de 50, e entramos aqui no último capítulo deste nosso episódio, que o Bernardo considerou no seu livro simultaneamente, e é de facto simultaneamente, o apogeu e o início das nuvens negras no Estado Novo, que começam justamente também com todas as questões da União Indiana antes de 55, prévia à adesão de Portugal à ONU, e depois a partir de então na ONU, e na forma como a partir de 51 Portugal vai encarar o seu antigo Império Ultramarino, e o vai, quase numa pirueta, como diria o outro, de 360 graus, de o reconverter em províncias ultramarinas, que são a base de toda a argumentação da década de 50 e que se prevalecerá durante todo o tempo de vida de Salazar. Voltando um pouco atrás, eu acho que é uma coisa interessante perceber uma coisa. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando Salazar percebe que as democracias liberais ganharam, ele fica deprimido. Fica verdadeiramente psiquicamente deprimido. Aquele período... Tem vertigens, não consegue ler. Não consegue dormir. Está constantemente a dizer que vai voltar para Santa Combadão. Mas pronto, vai resistindo. E depois, a certa altura, ele percebe uma coisa. Isto virou. Porque agora o grande problema é a União Soviética. É a Guerra e nós voltamos a ser importantes. Nós voltamos a encaixar-nos nesta coisa. E isso é a adesão à Aliança Atlântica e a proteção que nós temos, que nós recebemos, sobretudo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, na década de 50, contra o novo perigo que surge, que era a União Soviética. Que é o anticolonialismo. Sim. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial começam os movimentos anticoloniais.
a Índia torna-se independente, etc. Bom, e nós percebemos, de repente, Macau, há um problema com Macau, a Indonésia torna-se independente. Bom, e a política externa muda profundamente, porque enquanto que nos anos 30 e durante a guerra tudo era Europa e as colónias estavam ali um pouco esquecidas, enfim, era preciso defendê-las, mas não era uma situação urgente, de repente tudo muda e a prioridade passa a ser a defesa das colónias contra este movimento anticolonialista que começa a despontar. Nos anos 50 nós ainda temos muitas simpatias, porque os franceses continuam em guerra na Indochina e depois na Argélia. Os ingleses mantêm as suas colónias em África. No poder, nos Estados Unidos está Eisenhower, que era uma pessoa conservadora, e portanto o contexto era bom. O contexto era bom e isso permite a Salazar manter uma situação de estabilidade aqui em Portugal e conter essa contestação. Com uma exceção, que é de facto a União Indiana, que torna-se um espinho cravado nesta política, e toda a década de 50 é uma década marcada por essa questão da União Indiana, de Goa, e há várias evoluções nessa, não sei se teremos tempo para as examinar, mas de facto os anos 50 do ponto de vista diplomático, é um período muito calmo, com exceção do caso de Goa, que domina realmente. E que depois apanha dentro do próprio território nacional uma quantidade de contratempos que ele também não está à espera, não é? A começar a eleição de 58, que vai trazer um grande sobressalto, e toda essa, ou no fundo, perceber que mesmo dentro do próprio país, depois mais tarde com o Botelho Muniz, ele vai ter uma contestação cada vez maior. E começa a abrir outras brechas, até com a Igreja, não é? Mas isso é já no fim da década. No fim da década. Mas é interessante, e o que deveria ser o dilema de alguém que pensasse como Salazar e como os próceres do regime, se esta contestação da União Indiana, que é efetiva desde o princípio da década de 50, seria mais facilmente combatida na ONU ou fora da ONU, porque a questão também da adesão à ONU é uma questão que tem muito que se lhe diga, não é? Durante muito tempo foi retardada até por oposição da União Soviética, que vetou sempre a entrada de Portugal, e Portugal também, com as reticências que Salazar tinha em relação ao multilateralismo e ao anticolonialismo expresso na ONU, durante um tempo terá achado que era melhor até ficar de fora, apesar da adesão ter sido logo pedida na fase inicial da ONU, logo em meados da década de 40. Mas depois ele apercebe-se que era inevitável entrar na ONU, e entra em pacote, não é? Em 55, e a argumentação portuguesa, que é algo também de muito interessante, porque, como o Bernardo referiu, todas estas figuras, inclusive o ministro da altura, Paulo Cunha, eram professores universitários, professores de Direito, e agarram-se a esse legalismo que é a nossa Constituição, que é uma quadratura do círculo, não é? Aquela ideia que eu acho que é uma impossibilidade prática de um território descontínuo. A descontinuidade territorial pressupõe sempre um modelo federal, ou então um Estado centralizador absolutamente controlador. Não é possível evoluir com um Estado uno descontínuo, não é? Mas eu acho que a revisão constitucional que consagra a ideia das províncias ultramarinas, por um lado, representa... Há duas coisas fundamentais. A primeira é: o regime percebe que colónias passou a ser um termo maldito, uma palavra tóxica. Não se pode defender ideologicamente as colónias. E, portanto, mudam o nome, mudam as coisas um pouco, porque também percebem outra coisa, que é que estes territórios vão ser contestados, cuja posse vai ser contestada internacionalmente, precisam de ser desenvolvidos. Não podem ficar ali esquecidos, sacrificados ao equilíbrio orçamental. Tem que haver um esforço de fomento, tem que haver uma aposta nesses territórios. Que e isso começa a haver até na República, mas depois Chico tinha morrido. Depois tinha morrido e no caso do Salazar, inteiramente sacrificado às exigências da sua política económica.
Portanto, não havia dinheiro, pura e simplesmente, e não era uma prioridade. Aliás, esse princípio vinha da Conferência de Berlim. O princípio da ocupação efetiva é um princípio, neste caso, não de desenvolvimento das populações, mas de desenvolvimento do território. E a partir dos anos 50, com essa revisão constitucional das províncias ultramarinas, há um esforço maior no sentido de desenvolver os territórios em África. Angola, Moçambique, sobretudo Angola e Moçambique. Que eram os mais importantes. Mas isso é verdade. Agora, do ponto de vista, tem essas, digamos, consequências, tem essa consequência prática, mas para além do facto de haver uma maior uma tentativa mais desenvolvida de fomentar o progresso desses territórios, de os desenvolver, não muda muito na administração. Continua centrado em Lisboa. Muito tudo centralizado em Lisboa. Tudo centralizado em Lisboa. O Estatuto do Indigenado. Continua em vigor. Dessa parte que era a mais complexa e que de facto só vai ser remexida e muito mais tarde. Muito mais tarde, sob grande pressão internacional. Toda aquela desgraça pegada que pura e simplesmente nem sequer se percebem que aquilo era um perigo latente. Sim. Tinha que ser necessariamente, não tinha hipótese de não ser. Eu propunha que para fecharmos este episódio, porque o tempo já vai longo, estamos quase em 1 hora de episódio, nós para a semana teremos a segunda parte desta história diplomática do Estado Novo, nos concentrássemos um bocadinho então em desenvolver a situação de Goa, para depois fazermos um panorama da situação portuguesa em 61, que é o ano crucial que depois vai marcar a entrada no nosso próximo episódio. Nehru era um pacifista e o Salazar sempre pensou que ele não iria sacrificar os seus princípios pacifistas, não iria praticar um ato de força. Por outro lado, do ponto de vista jurídico, que era uma coisa que contava muito para aquela gente, não é? A situação não era idêntica à que se passava em África, porque tratava-se de absorver um território noutro Estado. Noutro Estado, sim. Não era um problema de autodeterminação. Sim. Era bom. E, portanto, com esses dois sustentáculos, o pacifismo de Nehru e, digamos, a absorção de um Estado. A absorção, portanto, um ato de força Salazar procurou sempre atrasar, adiar, sempre na expectativa, não se sabe bem de quê, não é? Mas que acontecesse algo de inesperado, como já aconteceu nos anos anteriores, não é? Exatamente. E pronto, por uma posição de princípio que ficou cada vez mais enquistada e que depois se manifestou nas guerras da África. Depois há ali, de facto, um período, há um ano, charneira, que é 1955. Porque em 1955 acontecem duas coisas. Portanto, em 53 e em 54 há a anexação daqueles mini-territórios de Dadra e Nagar Haveli e os satyagrahas sobre Goa, portanto, invasões pacíficas, etc. E em 1955 o que acontece é que há um grande satyagraha sobre Goa que não resulta, e isso provoca uma retração por parte da União Indiana. E há outra coisa, nós entramos para as Nações Unidas e a primeira coisa que nós fazemos é mover um processo contra a União Indiana no Tribunal Internacional da Haia. Claro. E isso também vai ajudar, tolher a liberdade de ação de Nehru. De Nehru. E, portanto, com isso ganham-se mais 5 anos. Mas depois, a partir de 1961, já se torna muito difícil, e talvez antecipando um pouco sobre o próximo episódio, é a própria luta dos nacionalistas africanos que coloca a União Indiana perante uma posição impossível, porque eles dizem ao Nehru, desculpem, vocês têm que fazer qualquer coisa. Vocês têm que atuar, isto não pode continuar assim. Portugal tem que sofrer pelo menos uma derrota e são vocês que têm que fazer. Podem dar. E é isso que vai, por fim, ou uma das coisas, que vai, por fim, levar à invasão de Goa. Claro. E até porque naquele momento também já havia uma quantidade de colónias da França, da Grã-Bretanha e da Bélgica a serem, desde a própria Argélia, tudo isso, que vai criar um ambiente completamente diferente e que vai permitir, de facto, Nehru dizer, então está bem, então a gente entra. Sim, completamente diferente. E isso é
basicamente a partir de 1958, com o fim da Guerra da Argélia, com a chegada do De Gaulle ao poder, com a independência da Guiné-Conakry. Pronto. Logo aí... E Salazar, naquela ideia quixotesca e que nós não conseguimos entender da resistência até o último homem em Goa, estava sobretudo já a pensar nos territórios africanos. Não Sim. na possibilidade de manter Goa, mas nem a pensar hipótese, em não abrir o precedente. Com o que lá estava, o número de pessoas que lá estava, era difícil fazer o que quer que seja. Absolutamente. E o que ele queria era que houvesse um banho de sangue. Claro, que era para se fazer de vítima. Exatamente. Portanto, queria uma resistência, pronto, que ele sabia heroica. Que não seria eficaz, mas que queria... E que de certa forma ainda conseguisse balancear a opinião pública internacional a seu favor, porque o Reino Unido, por exemplo, estava numa posição de pós-guerra frágil, também com problemas. E amigo da Índia também. Pois, exatamente, estava ali numa posição ambígua de não se querer manifestar nem a favor de Portugal, nem a favor da Índia. E tudo isso leva a 1961, que é um ano... depois de um tempo em que o regime tremeu, como a Margarida falou, depois de 58, depois da remodelação de 58, em que Salazar afasta Marcelo Caetano, chama Pedro Teotónio Pereira para o Ministério da Presidência, afasta também Santos Costa e chama Botelho Muniz para o Ministério da Defesa, em que se começa a preparar o nosso exército para combater em África, e em que o regime verdadeiramente tremeu, e Salazar foi até internamente mais contestado, ou seja, Marcelo Caetano era uma figura que apontada como um possível Delfim. Até 1960 o regime resiste mais uma vez ali um bocadinho no fio da navalha, tendo ainda alguns apoios internacionais consideráveis, mas em 61 o contexto internacional irá mudar, com Kennedy, sobretudo com a eleição de Kennedy nos Estados Unidos, e com todos os factos desse ano que tornarão e a independência 61 anos horríveis que vai de alguma forma também começar a levantar aqui situações, portanto são várias conjugações. O Congo belga também, porque tudo isso, o Congo belga permite, aliás em 61, em abril de 61, a UPA vem do Congo belga para o norte de Angola. O que eu acho que acontece em 1958 com a crise do general Humberto Delgado é que o regime treme de alto a baixo. E as pessoas percebem que vem aí uma situação muito complicada em África. Já há a independência da Guiné-Conakry, começa-se a perceber que rapidamente a descolonização vai avançar e acontecem... portanto, as Forças Armadas Portuguesas começam-se a preparar, porque não estão preparadas para uma guerra, mas ao mesmo tempo sem a menor convicção de que seja possível vencer essa batalha. E isso é, digamos, a posição do Botelho Muniz, Costa Gomes. O que ainda por cima é engraçado, Botelho Muniz, o Ministro da Defesa, que não está convicto de que é sustentável uma guerra em África. É sempre aquela ideia que vamos ganhar tempo para uma solução negociada. Para ganhar tempo precisamos de nos preparar, precisamos de ter alguns meios para resistir. Mas eventualmente teremos que encontrar aqui uma solução política. E isso o Salazar não quer, mas como está muito fragilizado pelo rescaldo da campanha do Humberto Delgado, não tem força para se opor. E portanto vai tergiversando, vai tentando ganhar tempo, promete dinheiro, mas depois não dá. Até que as coisas chegam realmente ao momento da verdade, que é em 1961, em que há uma clarificação. Pois. Exato. E neste ponto ficamos aqui. Bernardo, muito obrigado por este episódio. Nós voltamos a ver para a semana para continuarmos esta história de 61 até 74. Margarida, nós até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, desta vez no mesmo tempo e no mesmo espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho, este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá,
Siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias.